Hoje não é, infelizmente, um dia de alta performance. Passei mal a noite inteira, os filhos dormiram mal a noite inteira, a esposa com as dificuldades, né, do pós-parto ali também durante a noite inteira. Então confesso que hoje eu vim entregar a minha média, nota 6 ali, só para não falar que eu não vim e que eu não participei. Mas a força, né, do desejo de entregar alguma coisa para vocês já tem me dado uma energiazinha aqui. Então fica ligado aí que mesmo não sendo um dia extremamente dinâmico, com a energia lá na tampa, vocês são muito bem-vindos. Bora? O cafezinho vocês aceitam? Eu quero contar uma historinha para vocês daqui a pouquinho, que a gente tomar esse café aqui, sobre uma associação que foi disruptiva aqui de Contagem. E não é a Multiplicar, tá? Todo mundo deve estar pensando aí que o caos, a história mais caótica de todos os tempos era Multiplicar, mas não é. Mas, se tiver 10 comentários aqui perguntando sobre a história da Multiplicar, eu posso sim tirar um tempinho na semana que vem, depois do carnaval, para falar com vocês. Mas hoje, antes de contar a história completa, só para deixar vocês com um pouquinho de curiosidade, fui contratado para participar da inauguração de uma associação. Quando eu entrei lá, tinham 100 pessoas. E eu achei a coisa mais bizarra do mundo. Só para vocês terem noção, tinha coroa de rei, tinha uva sendo dada na boca de consultor para diretor e tinha dólar voando no palco. O resto eu acho que vocês já imaginam, né? Conto para vocês já a íntegra dessa história e o porquê que ela voltou para minha mesa agora. O óbvio aconteceu, né? Mas tirando que tá ruim, né? Tá bom? O que vocês acharam do capítulo de hoje? O que falou com você, Doctor? Só lembrei de você. Por quê? Ciclo. Você se questionando que tava tendo um ano difícil. A gente falou de Casulo. O Matheus falou de Casulo. Eu falei com você antes de saber que o Matheus falou. E o livro traz hoje. Então, convivência com pessoas, que Deus usa as pessoas para falar. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito de seus medos e sentimentos. Dá pra você ver o texto que olha como é que é. É muita coincidência para falar que é verdade. Olha o texto que eu escolhi. Um menino que tinha medo de tudo. Era uma vez um menino que tinha medo de tudo. Medo de brincar na rua porque diziam que a rua não era lugar para criança. Medo de ter amigos porque achava que todos mais fortes que ele. Medo de ter namorada porque achava que jamais poderia gostar dele. Medo de chorar porque diziam que era feio chorar. E como não podia chorar de verdade, não sabia como sorrir. Por isso, vive triste, sozinho, no seu quarto, trancado a 7 chaves, escondido. Encolhido, sentindo pequeno. Aí era justamente essa situação que eu me sentia. Aí eu não podia fazer direito porque tinha que estudar muito, tinha que falar em público. Eu não gosto. Não podia fazer engenharia porque tinha que ter indicação. Não podia fazer administração porque meu pai não tinha interesse. Então, se eu pensar todas as situações, em qualquer área, sempre vai ter uma restrição. Então, cara, você está tratando a sua maior fraqueza da sua particularidade. Mas eu também sou cheio de medo, viu, velho? Eu vejo, olhando para meus filhos agora, que eu tenho me reconhecido mais assim. Aí eu perguntei a Ana esses dias, falei assim, desde quando você lembra de mim, jovem lá, 15 anos, quando a gente se conheceu, você lembra de eu ser medroso desse jeito? Ela lembra. Na época, eu destacava por isso, porque como adolescente e início de adulto ali é tudo muito sem noção, eu não era. E aí, sei lá, parecia ser uma qualidade na época. E aí quando eu cheguei nos 18, eu tinha dificuldade para tomar as decisões relativamente simples, nos 20, nos 25, nos 30, na hora de sair de casa. Então eu percebo que o medo ainda me paralisa muito, sabe? Eu penso reiteradas vezes. Aí e se isso der errado? E se eu não der conta de fazer isso? E se, será que eu preciso fazer isso aqui mesmo? Então eu ainda tenho esse gatilho do medo. Eu não tô descendo elevador, vocês estavam lá comigo no dia que eu subi. Mas eu acho que isso é normal, ter medo. Eu acho que a questão é como você lida com o medo. Se você deixa o medo te travar e não fazer do que você não alcance, que você tem que alcançar, ou se você tem o medo, mas lida com ele e continua chegando no seu objetivo. Exato. Quando eu olho de fora pra mim, eu tenho a impressão que de tudo que eu construí, não, então o medo não me para. Mas olhando de dentro, quando eu tô sozinho, fugindo, na minha intimidade, pra mim me para. Porque tem coisa. Eu não te contei, não, foi na correria. Você me convidou pra ir no CrossFit. A Ana me pediu pra deixar o Matheus na minha mãe pra eu não ficar, tipo assim, pra não
pra ela não ter que ficar com 2 crianças. Corri e tal, deu tempo, Miguel. Cheguei na porta do CrossFit, era 7h15, 6h15, 7h15 no dia, no primeiro dia. 7h15. Eu cheguei na porta do CrossFit 7h15, velho. Tava começando, o brother de microfone, começando a falar. Eu vi todo mundo indo pros, não sei, cada um pro seu lugarzinho assim. Não achei vaga ali, do lado da Top Fit, perto da nossa afinada casa ali. Fui até lá na frente da rotatória, voltei, passei de novo, falei assim, velho, não tem vaga. Ah, vou embora. E conscientemente, eu tava morrendo de medo do novo, velho. Medo de machucar, não tem treinado bem esses dias. Medo, fiquei com preconceito com o negócio a vida inteira. E aí um monte de gente nova, chegar e ter que ficar longe de vocês. E às vezes panguar no rolê, e normalmente nas caixas que eu tô confortável, porque eu sou acima do que normalmente com quem eu lido. Aí eu falo assim, que merda. Aí fugi, velho. Aí tipo assim, fiquei 2 minutos caçando vaga e meti o pé. Aí ontem, velho, hoje eu vou desbloquear, vou de elevador. Cheguei, fiquei esperando o elevador. Quando o elevador chegou, eu dei meia volta e subi de escada. Pra mim, nunca tinha pensado conceitualmente na diferença de segurança e de medo. Eu acho que Mas me para a sensação que eu tenho. a minha questão de segurança e medo é mais que o medo é mais infundado do que a insegurança. Eu acho que a segurança ela tem uma base. Ela se justifica. Ela se justifica em um determinado nível. O medo eu já acho que é alguma coisa mais irracional. Porra, concordo, velho. Porque, tipo assim, cá entre nós, velho. Se o Miguel me chama pra fazer crossfit, eu sou profissional de crossfit? Não. Mas cá entre nós. Eu não tenho 200 quilos. Eu tenho mais de 20 anos. Você treina. Então, tem tipo assim, eu hábitos tenho um mínimo. saudáveis. E aí, ou seja, é insegurança, velho. Eu sei quais são as camadas. Eu sei que eu não vou performar. Eu sei que eu não vou pegar o peso que você pega. Mas, tipo assim, é visível isso. Mas o medo, tipo a questão do elevador, eu não consigo abrir a segunda página desse medo, tipo assim, é completamente lúdico, velho. E é qualquer elevador, né? Como se fosse um elevador velho, É isso. um prédio ruim. Uma condição E específica. aí fica muito segurando de fato. Deu um barulho. Você não tá usando isso, velho. Não, 60 dias já, velho. Porque eu tava um dia, assim, é só justificativa besta que eu conto pra mim. Eu tava um dia com o Matheus e com a Ana grávida, com uma vizinha, todo mundo cheio de sacola, apertadão, parou. Ficou uns 15 segundos parado, depois ele deu um tram, desceu lá pra baixo pro subsolo e abriu a porta. Aí isso tudo durou uns 30 segundos. Foi suficiente pra me fuder, velho. Maloqueirão. Você vê, O medo é o elevador agora. andar no meio dos carros mais esquisito. Velho, mas sobre Deus usar as pessoas é um negócio que tá me machucando, tá? Porque quando eu percebo a distância que eu criei das pessoas, historicamente, velho, não é de hoje, não. E todas as pessoas que passaram na minha vida, que, tipo assim, que chegou a algum ponto de ruptura ali, eu fugi. Você, por exemplo, eu não tive um problema com você. Mas eu simplesmente mudei pra rua do lado, que era 5 minutos caminhando. Se eu pulasse o muro, dava 2. É tipo aqui ali, que eu morava. Dá 30 segundos. Só pular o corda. E eu cortei relacionamento. Tem essa questão da separação, sim. E Deus te tira de certas rodas, onde Ele ouve e fala de você. Me achando tão distante da realidade, tô sentindo tanto incômodo com tanta coisa pequena, tipo hoje. Porra, velho, barriga doendo noite inteira, banheiro noite inteira, cabeça dói, querendo treinar e com medo, aí o joelho começa a doer, não treina não. Eu não tenho isso não, velho, eu tenho rotina de atleta. Sempre fui, hoje eu acordei 4 horas da manhã, velho, pra fazer tudo certinho. Medo, não fui. Aí, ou seja, nunca me fez falta. Mas agora eu tô percebendo que o que eu não tenho completado no cérebro, a cartelinha que não tá completa, é porque eu distanciei de tudo e perdi referência das coisas que eu preciso me alimentar, que eu preciso aprender a fazer. Porra, velho, e aí? No dia que você tá fudido lá, como é que você treina? Então, claramente eu não respeito meu limite. Eu sempre achei que fosse Iron Man Você acha na que vida. O descanso faz parte também? Tô aprendendo agora, né? Nunca achei, não. Você consegue entender que você tem um filho de 3 anos, uma bebê em casa, uma esposa em puerpério, uma empresa para tocar em desenvolvimento. Você está mudando os seus hábitos, você está mudando o seu posicionamento na internet. Fiz seu vídeo ontem, é legal, seu posicionamento na internet. Olha que as coisas estão acontecendo. Mas o que você acha? Você acha que eu tô transgredindo o limite mais uma vez? Nossa, você tá pegando isso, você tá sambando ele. Em clima de carnaval. A culpa é da Esther, então. Filmando tudo. Nossa, aí a culpa é ele. Bom pra mim de ouvir crítica aqui, ou orientação, aliás, eu nem tomo nada do que a gente fala aqui como crítica, sinceramente.
que eu acho que a gente não precisa justificar, né? Tipo assim, eu também não sei, sou bom fazer isso aqui. Tipo, foda-se, entendeu? Tipo, eu não tô achando que ninguém aqui é perfeito. Se tivesse, não tava aqui. Exato. E é porque fala da igreja também. Ontem, A né? minha filha vivia acelerado. Só que esse é um dos piores pontos que você pode cometer na sua vida, você viver acelerado. Fica mal demais. Pô, mas que merda, velho. Na minha cabeça é difícil achar que não é assim. Não tô não, Gabo. Eu tô baixo astral pra caralho hoje. Fala, turma. Hoje eu quero contar uma história pra vocês muito legal. Talvez a história que deixou o mercado de proteção veicular mais famoso, negativamente. Contagem 2016. Associação Azul. Muitos carros importados, mulheres bonitas, eventos luxuosos em todas as boates e casas de show da região. Pois é, vocês acham que eu tô falando da Multiplicar, né? Vou contar um pouco mais da história e no final vocês vão identificar. Fui procurado e contratado para fundar e inaugurar uma associação. Quando cheguei na sede, tinham 100 pessoas me aguardando. E falaram, você nunca viu isso aqui, né, doutor? Nós vamos ser, sem dúvidas, a maior associação do Brasil. Eu, maravilha, vamos atuar para isso. No meio do evento, gente com coroa de rei, consultora com roupinha curta, entregando uva e dólar na mão dos diretores, e aquilo eu achei a coisa mais bizarra do mundo. Mas não parou por aí, não. Vocês acreditam que, ao acabar esta primeira prévia do evento, entraram em 10 vans e saíram para fazer o comercial? E o que eu descobri? Essa associação, mais do que já um corpo comercial ali de 100 pessoas, elas tinham por hábito vender massageadores. Sabe aquele massageador da Shopee de R$50? Pois é, eles vendiam no Brasil inteiro por R$1.500, R$2.000. Então pensa num time de venda que falava demais e que de fato conseguia vender. Mas, Gabriel, por que essa pauta voltou para sua mesa hoje? Porque exatamente quem estrutura a operação desse jeito e age sobre esse rito não consegue fazer o mínimo do seu próprio para casa. Então chegou para a gente para fazer uma cobrança contra uma dessas associações. Mais de R$200 mil que eles devem a um fornecedor do mercado. E aí, já sabem de quem que eu tô falando? Não é a Multiplicar, hein? Turma, a tarefa pensante de agora é: um grupo de clientes estão em fase bem avançada para a abertura de uma administradora e ficou para mim a incumbência de desenhar o esboço societário dessa possível fusão, né, que vai dar aso aí a uma nova administradora. Eu acredito que vocês já devam saber, temos uma expectativa de que agora, final de fevereiro, início de março, saia, né, a publicação da minuta. E aí eu fiz, né, um documento unindo informações úteis para que cada um desses sócios dissertasse sobre expectativas, sobre o que eles enxergam de dificuldade nessa transição para o mercado regulado, para eu tentar pacificar e compor um modelo societário ali, para que eles consigam avançar juntos e passem, né, com um pouco menos de dificuldade por esse cenário da regulamentação. Então, estou debruçado sobre isso, estou compilando as informações, fazendo uma breve apresentação e daqui a pouquinho eu tenho reunião com os sócios para apresentar isso tudo para eles. Isso aqui é sigiloso, não vou poder expor para vocês quem são, parte do modelo que a gente, né, já definiu, mas fiquem cientes, tem gente que já está muito, mas muito adiante com relação à administradora. Se não é o seu caso, sugiro ficar atento e colar com quem está ali, pelo menos uns passos à frente. Turma, Gabriel está ali estudando, o restante da equipe está aqui e a gente vai selecionar 2 pessoas para a gente conversar. Bora lá? Turma, o Lincoln foi selecionado. Ele vai conversar um pouquinho com a gente como ele lida com os dias mais ou menos. Bom, como fui selecionado, né, para responder esse questionamento aí, o que acontece? Quando eu não estou num dia legal, estou nesses dias um pouco de energia baixa, assim, eu tento focar no meu trabalho, né, porque o trabalho não para, os clientes continuam precisando da gente da mesma forma, a gente estando no dia de high performance ou não, então a gente tem que entregar. Porque eu, né, não acho que existe uma receita de bolo, não tem algo certo a se fazer, então o que eu faço é concentrar nas minhas entregas, eu tento dar o meu melhor aqui no dia, mesmo não sendo a minha melhor versão, mas eu tento entregar o meu melhor. Além disso, tem, né, o cafezinho. Isso aqui é um dos meus principais combustíveis e sem ele, não vai não, tá? Com ele, o cafezinho e o foco na entrega, eu acredito que tornam os dias melhores, ainda que eu não esteja 100%. Então, a minha receita é esta. Mais uma selecionada para a nossa pergunta, que é:
Como você lida, Geise, com os dias mais ou menos? Gente, que pergunta mais gostosa de ser respondida. Por mais dias difíceis que tem e tudo, a gente não pode deixar se abater, não é verdade? Então eu já levanto, eu tomo aquele banho premium, lavo o meu cabelo com o shampoo mais caro que existe dentro do meu guarda-roupa e eu venho trabalhar. Porque eu acredito muito que é o leão que tem que ter medo da gente, não ao contrário, né? Então é aquele banho, aquela xícara de café bem quente e forte e bora pra cima. Ô, turma, eu preparei uma apresentação bem breve mesmo, para passar para vocês com uma sugestão. Mas, antes de qualquer coisa, eu queria ouvi-los. Vocês estão na mesma página? Vocês estão com alguma situação nova diante de tudo que a gente, né, vinha conversando, ou entre vocês, ou de mercado, que vocês queiram compartilhar para ser o guia aqui do nosso bate-papo? Então vamos lá, turma. Eu tinha já uma ideia para apresentar para vocês antes, mas fiz questão de ouvi-los, porque tudo que já houver, né, sinergia e decisão, como se diz, que impacte favoravelmente vocês, a base que vocês decidirem, a gente não precisa nem debater, nem discutir. Fato é que vocês, como bons gestores que são, vocês vão tentar fazer com que esse custo mensal não se concretize. Mas um mínimo sobre a existência de um novo custo que não tem nas suas linhas de despesa atual, eu acho que todos vocês têm maturidade para reconhecer que existe. Então, eu vou tratar isso aqui como custo base. Tentei fazer vários testes, pintar vários modelos. Esse aqui foi o que o meu senso de justiça achou mais equilibrado para vocês. Fico à disposição para ouvir as críticas, sugestões. Então, eu queria mostrar esse cálculo para vocês só para que vocês entendessem a diluição do custo quando a base cresce nesse formato. E aí, assim, o que vocês teriam que desmobilizar de capital é muito menor, ou seja, vocês poderiam empenhar o recurso que vocês têm e demonstraram ter no Forms operacionalmente para fazer essa operação ser rentável. E aí, Gabriel, já estudou, já fez a reunião? Qual que é o resumo de tudo? Então, a pauta de hoje era sobre administradora de proteção patrimonial mutualista. Já estamos quase certos da fusão de 3 grandes grupos no mercado, e aí minha função aqui é enxergar as vantagens e as dificuldades que cada um desses grupos possuem para tentar fundi-los em uma unidade de negócios. A reunião foi muito boa, achei que a gente teria entraves mais graves com relação, né, aos percentuais societários, ao valor de investimento disponível por parte de cada sócio, ao modelo de gestão operacional desse negócio, mas, muito pelo contrário, conseguimos avançar bastante e é quase oficial, teremos uma administradora de proteção. E você aí, como é que está lidando com essa regulamentação? Já sabe um pouquinho do que tem que ser feito por sua parte? Ou vai chegar depois, sem beber água limpa que essa galera aqui estava buscando? Espero que você já esteja na frente bebendo água limpa, mas caso não esteja, deixa aqui no comentário, chama a gente lá no direct do Instagram, que eu faço questão de tentar te trazer um pouco mais para perto da água limpa. Valeu? Por hoje é só.